Vai. Oi. Quer começar falando ou falo? Vamos começar. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma série de vídeos das nossas aulas. E continuando, né, com aquele assunto que nós estávamos, que é o Simple Present, nós vamos apresentar agora um assunto adjacente ao Simple Present, que ele é muito importante porque são os advérbios de frequência, né, adverbs of frequency, ou frequency adverbs, porque eles compõem a frase, né? Se você for pensar o simple present, ele é o modo verbal, então ele é um estudo sobre o verbo. Mas os advérbios de frequência, eles são complementos daquela frase, eles são muito importantes, porque são eles que vão nos ajudar, primeiro, a identificar que tempo, né, que modo verbal é esse, né? Porque esses advérbios de frequência, a maneira que eles são usados geralmente para o simple present. E eles é que vão dar as informações, né? Eles que vão dar as informações da frase, né? As informações que o verbo está querendo nos propor. É isso, inicialmente. Certo, vamos lá. O que são os advérbios de frequência, né? Os advérbios, o nome já diz, ele acompanha um verbo. Isso. Ele vai dar uma ideia geral de ação, certo? O que acontece? Os advérbios de frequência mais utilizados são esses. Ó. Always, usually, often, sometimes and never. Certo? Esses 5 aqui, eles têm um grau, certo, de frequência. Always é considerado. Isso sempre vai acontecer. Tá zoada nessa casa. Certo? Já o never, ele nunca vai acontecer. E o often seria o mesmo meio termo. Ele acontece uma vez sim, outra não. Certo? Além disso, existem algumas expressões que você utiliza para questionar a respeito de frequência. Certo? Tem o how often, com que frequência, ou how many times. Quantas vezes? Certo? Eu pergunto assim, how often do you study English? Com que frequência você estuda em inglês? Ou então, how many times in the week do you study English? Aí você vai dizer, quantas vezes na semana você estuda inglês? Aí você vai dizer, vai utilizar o advérbio de acordo com a frequência que você utilizar. Certo? Então, os advérbios eles ajudam os verbos a explicar a ação, dando a característica dessa ação. Certo? Eles acompanham geralmente o verbo. E os mais utilizados no inglês são esses, né? Always, usually, often, sometimes and never. Foi bom. É bom, né? Pronto. Outros advérbios, né? Importante observar aqui, esses outros advérbios. Dá lá, acho que é bom pedir para desativarem os microfones, ó. Pronto, obrigado. Outros advérbios são daily, weekly, monthly, yearly, always, frankly, generally, hardly ever, often, occasionally, rarely. E vocês podem observar que esses aqui, na verdade, são essas palavras, se a gente for desmembrá-las, é daily, que é day, mais o ly. Esse ly, porque é a formação do advérbio. O advérbio, no inglês, ele se forma geralmente com esse final ly. Ele às vezes pode não ser assim, pode mudar, como por exemplo, always e never, often. Todos esses mais famosos. Mas às vezes você quer falar assim, uma coisa assim, diariamente. Diariamente é o que? É dia e o mente. No português também a gente tem a mesma lógica, né? Dia, mente, diariamente, semanalmente, mensalmente. No inglês a mesma coisa. Day, mais o final ly. Semana, mais o final ly. E aí você vai ter vários, né? E aí você vai poder formar várias construções, né? Por exemplo, we clean the house daily. I wash my dog weekly.
We pay our bills monthly. I visit my family yearly, ou seja, anualmente, mensalmente. E por aí vai, né? Seldom também. Uns são mais utilizados, outros são menos utilizados, mas é importante a gente ter essa noção, né, que o LY, o final LY, ele geralmente, quase sempre, será indicação de um advérbio. Posição do advérbio na frase, certo? Como eu falei no início, o advérbio ele acompanha o verbo, ele dá uma característica a esse verbo, tornando essa ação bem mais característica, né? Como eu posso dizer, ela vai te explicar melhor aquela ação, né? Então, o advérbio ele sempre vai estar próximo ao verbo. O verbo é aquele que você utiliza para expressar a ação, né? Só que tem algumas colocações importantes. Dependendo do tipo de verbo que você utilizar, ele vai assumir uma posição diferente. Por exemplo, com o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar, né? No português seria o equivalente a um verbo de ligação, um verbo que expressa estado, certo? No inglês, o verbo to be, I am, you are, they are, he is, she is. Esse verbo, ele sempre vai vir depois do sujeito. Então, você nunca vai poder colocar um advérbio entre o sujeito e o verbo to be. Esse advérbio sempre vai vir depois do verbo to be. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. We are always tired. Nós estamos sempre cansados, certo? O always, que está de vermelho aqui, ele vai estar entre o verbo to be e o verbo principal, o verbo de ação aqui, ó. Certo? I'm never late. I am never late. Never, que está de vermelho aqui, never, ele vai estar depois do verbo to be sempre, certo? Agora, se não for um verbo to be, nós usamos os advérbios de frequência sempre no presente, certo? Não tem essa de utilizar verbo to be no passado, no futuro. Sempre vai ser no presente. Então, os verbos que não forem verbo to be vão ser o verbo do presente. Então, esse verbo ele vai ter que ser flexionado no caso de terceira pessoa, he, she, it, certo? E ele sempre vai vir antes do verbo principal, certo? Então, aqui, ó, they hardly ever stood for the exam, certo? Ele raramente estuda para os exames. Poderia substituir esse hardly ever por rarely, né? Ou então, seldom. Tem o mesmo efeito. She frequently asks about you. Ela sempre pergunta por você, né? Frequent poderia ser o que mais? Poderia ser o often ou usually. Tem o mesmo efeito. Está mais para usually, certo? O que é que pode acontecer? Pode acontecer que essa frase no presente ela esteja na interrogativa ou na negativa. Como a gente viu na aula passada, interrogativa e negativa a gente vai utilizar um verbo auxiliar para indicar esse tempo, para dizer, olha, essa frase está no presente, certo? Então, o verbo auxiliar do presente qual é? É o the ou das. Das flexionado para he, she, it. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho aquela frase que eu utilizo para questionar a frequência. How often? O often é um advérbio de frequência. Então, ele sempre vai vir quando? Antes do verbo auxiliar. Certo? Sempre vai ser antes do verbo auxiliar. Por exemplo, o outro aqui, uma short answer, né? A resposta curta. You never do. Antes do verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o de azul aqui. You do, you does. Certo? Certo. Para além dos advérbios, né? Você, como a gente estava falando, você vai ter as expressões de frequência, né? Quando queremos dar informações bastante específicas sobre a frequência com a qual algo ocorre, né? Por exemplo, daily, weekly, ou every day, every month, every week, once a day, once a month, né? Que você vai estar falando todo dia, todo mês, todo ano. Então,
são expressões porque você não consegue reduzir tudo numa palavra só, né? Vira uma expressão, every day, every month, twice a day, 2 vezes por dia, 4 times a day, 4 vezes por dia, 5 times, e aí você pode usar a criatividade, 10 times a day, 10 times a day. Essa expressão aqui ela é muito interessante, ó. Que você fala every other day, por exemplo, ou every other month, ou every other week, que seria dia sim, dia não, semana sim, semana não, né? Então, quando você vê no texto every other day, é uma expressão que significa dia sim, dia não, ou semana sim, semana não, né? Por exemplo, a gente usa muito, né, essa expressão. Você pode falar, por exemplo, de 15 em 15 dias, ou de 7 em 7 dias, ou enfim. Então, every other day, every other week, every other year. Passa aí, Nalão, o slide que tem os exemplos. Por exemplo, they visit their grandparents every other week. Eles visitam os avós semana sim, semana não, né? We travel twice a year. Nós viajamos 2 vezes por ano. I call my parents once a week. Eu telefono para os meus pais 1 vez por semana. E é interessante observar isso dentro da frase, que a expressão de frequência ela sempre vai estar no final, né? I call my parents once a week, né? Sempre vai estar no final. They visit their grandparents. They, sujeito, visit. Seria o verbo. Their grandparents é um complemento. Other, every other week, que é o final, que já seria a expressão de frequência, né? Um adjunto adverbial se a gente fosse falar em português. She doesn't call her parents every day. Ela não liga para os seus pais todos os dias. How many times does he take shower? He takes. Aqui devia estar faltando. Aliás, estava faltando não, porque o does já está flexionado. How many times he takes showers? Quantas vezes ele toma banho? He takes showers 3 times a day. Ele toma banhos 3 vezes por dia, né? Então, vocês podem perceber essas expressões, né, de frequência, elas sempre ficam no fim. E elas estão dando uma informação mais específica, né? Mais específica sobre um determinado ponto do dia, né? Então, ela vai falar sobre rotina, ela vai falar aqui sobre o que nós usualmente fazemos, né? Ou sobre alguma recomendação, alguma coisa que se faz, né? Que tem alguma frequência, não é algo tão pontual, mas algo que se repete ao longo do tempo, né? Como a gente viu na aula passada, que isso faz parte das características do Simple Present, né? Por isso que a gente usa geralmente as expressões com Simple Present. Só para acrescentar, além de vir no final da frase, ela também pode vir no início da frase, essa expressão, certo? Não tem problema não, ela pode vir tanto no início como no final, ela não pode vir no meio, em relação a isso, ok? Vamos para o próximo. Questão resolvida, certo? Coloquei algumas frases aqui no presente, a gente vai utilizar os advérbios para dar uma conotação ao verbo. Explicar melhor que maneira, que forma eu pratico essa ação, né? Então, eu coloquei os mais utilizados, always, usually, often, sometimes and never. Coloquei também os que são terminados em LY, certo? Como vocês viram com o Fábio, ao acrescentar o LY no inglês, é como se eu estivesse acrescentando o mente no português, né? Eu torno aquela palavra em um advérbio. Então, ó, pega a primeira frase aqui. I am tired of doing homework. Eu estou cansado de fazer tarefa, né? Fazer atividade de casa.
que acontece? Eu vou utilizar um dos advérbios. Aí fica ao seu critério. Com que frequência você faz isso? Você está sempre cansado? Nunca está cansado? Às vezes, corriqueiramente ou quase sempre? Aí você vai escolher. Por exemplo, se eu disser que eu sempre estou cansado, não existe um dia que eu não esteja cansado de fazer atividade. O que é que eu poderia fazer? Always tired. Aí eu colocaria o always, né? O always, qual vai ser a posição que ele vai se encaixar aqui? Como ele é um advérbio, ele vai acompanhar o verbo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é procurar o verbo. Eu tenho o verbo to be aqui, ó. Am. No caso do verbo to be, eu vou sempre colocar o advérbio após o verbo to be. Então, a frase vai se tornar o quê? I am. Aí eu coloco o verbo auxiliar, ou o advérbio. Always tired. E o resto da frase, não é isso? Doing homework. Na segunda frase, eu tenho o quê? Eu tenho um presente simples, certo? E eu tenho que procurar o verbo principal, né? Para que eu possa colocar o advérbio acompanhando ele. Aí eu pergunto, eu trabalho muito bem com que frequência? Eu sempre trabalho bem? Eu nunca trabalho bem? Às vezes? Diariamente eu trabalho bem? Mensalmente eu trabalho bem? Semanalmente? Anualmente? Aí você escolhe. Vou utilizar um diferente aqui. Aí eu vou colocar aqui diariamente, né? Aí daily. Daily vai ter que acompanhar o verbo principal. Nesse caso, como eu só tenho o verbo de ação, work, né? A gente identificar o verbo principal aqui. Deixa eu ver. Work. Vou anotar aqui. Work é o verbo principal. Vou ter que colocar o advérbio acompanhando esse verbo. Então vai ficar you, você. Aí eu pergunto, é diariamente? Diariamente. Então, daily work. Vou parar. Daily work very well. Certo? You daily work very well. Você diariamente trabalha bem, né? Bem. Ok? Aqui, ó. We are the champions. Qual o verbo que eu tenho aqui? No caso, eu tenho o verbo to be. E no verbo to be, eu sempre vou colocar o meu advérbio antes ou depois do verbo to be. Vou sempre colocar depois do verbo to be. Então, vai ficar we are. Aí eu coloco a frequência. Eu sou sempre campeão, eu nunca sou campeão. Ou nós nunca somos campeões. Ou never. Vou colocar aqui never, né? We are never the champions. Né? Ou poderia ser we're never the champions, se você fosse contrair, né? Também posso fazer isso. Eu posso, ao falar, né? Ou então escrever. We're never the champions. Não vá confundir isso daqui com o word do passado simples, né? Não, se você tiver estudado passado simples, lá no futuro, vocês vão ver algo parecido com isso daí. Mas não confundam. Certo? Basicamente isso. E se eu tivesse um advérbio de frequência, o que é que faria, Fábio? O que é que a gente colocaria? Um advérbio de frequência... Uma expressão? A expressão. Tipo, I am tired of doing homework every other day. Just não. Every other day. Oops. Ou I am tired of doing homework twice a day. 2 vezes por dia. Perceba que também tem Every day. às vezes tem
frases que têm o mesmo sentido, né? Ó, por exemplo, se eu colocasse every day, teria o mesmo significado daquela anterior, né? I am daily tired. As duas têm o mesmo significado, né? Ó, every day and daily teria o mesmo significado, certo? Vocês têm essas opções também, se vocês quiserem trabalhar, colocando a expressão no final ou coloca o advérbio aqui, ó, entre os verbos. Aí fica a critério de você. Na hora que você estiver escrevendo uma redação, uma frase, estão falando, se você tiver dúvida, utilize aquela que você conhece. Ah, eu acho que é mais fácil colocar só a expressão no final. Eu coloco isso daqui. Ah, não, eu gosto mais de utilizar o advérbio aqui, perto do verbo. Ah, você utiliza isso. De acordo com o que você achar melhor, né? É isso, Fábio. Você vai lendo e percebendo o que é que fica mais bonito, assim, né? Porque de sentido são os mesmos. Às vezes é só uma questão mesmo da construção da frase, se ela fica mais bonita de um jeito, ou mais feia de outro. Aí você vai só... Isso aí é uma questão muito bem de gosto, né? De construção do texto. Se você bota everyday no início, everyday no final, isso aí é você que vai, na hora de escrever, que você vai desenvolvendo isso. Show. Então, o que é que acontece? Essa aula de vocês de hoje, né, de advérbios, advérbios de frequência, que ela acompanha o Simple Present, vai ser um complemento ao conteúdo, né? E vocês vão fazer uma atividade hoje, do qual a gente pede o quê, Fábio? A gente vai pedir para eles montarem tipo uma historinha, né? Isso. É um texto, a tarefa de hoje é fazer um texto que para vocês praticarem, né? Tanto essa questão das posições, escrita e tudo mais, de escrever um texto contando sobre a rotina. O que é que vocês what you always do, o que vocês sempre fazem, o que vocês nunca fazem, o que vocês fazem às vezes, o que vocês fazem diariamente, enfim. Isso aí vocês, na hora de escrever, dizem, né? Exemplo, por exemplo, você vai falar sobre o seu dia, quando você acorda. Você fala assim, I always wake up at 8 o'clock. Eu sempre acordo às 8 da manhã. Sometimes I lunch, sometimes, já botou para o início da frase. Sometimes I lunch at 12 o'clock. I always eat pasta for dinner. Eu sempre como macarrão no jantar, na janta. Então vocês vão criando situações do dia a dia de vocês. E a intenção é o quê? É construir frases, é utilizar o simple present e os advérbios de frequência. Não esqueça o advérbio de frequência, é essencial. Então, faz o advérbio de frequência, bota o sujeito, o advérbio de frequência, o verbo, ou, né, o sujeito, verbo, advérbio de frequência, se for o verbo to be, e aí vocês vão criando, né? Num texto não precisa ser muito grande, né? Aí depois a gente faz um formulário, né, Alan? E vocês digitam. A gente vai deixar um formulário que é mais fácil, né? Não precisa gastar no Google papel. Classroom. O que é que acontece? Ó, se vocês quiserem facilitar o trabalho de vocês podem utilizar o Google Tradutor. Ninguém vai impedir de utilizar, né? Só que a gente recomenda vocês fazerem dessa forma. Por exemplo, digamos que você quer dizer que você sempre almoça às 12 horas, por exemplo. Então, ele sempre almoça nos finais de semana, fora de casa. Aí você vai lá e escreve, né? Vai vendo, beleza, sempre. A Eva, perceba que ao fazer isso, vai aparecer uma frase diferente, né? Você colocaria algo assim, se você for traduzir literalmente. I ever lunch. I have lunch
in the weekend out, né? Aparece a tradução certa, correta? Não, né? O ideal é você fazer o quê? A tradução de palavra por palavra e utilizar as estruturas gramaticais que a gente passou a vocês, certo? Então, Eu sempre dou a dica de procurar logo, tá no computador, vai no dicionário. Dicionário online, também é muito bom. Porque às vezes o Google Tradutor, ele pode te dar uma tradução errada, ou, enfim. Então é bom você vai para um dicionário online. Dicionário online também é muito bom. isso. Então, tente fazer por partes, né? Não tentem colocar a frase toda no Google Tradutor. Isso. Tente utilizar as estruturas gramaticais que a gente passou a vocês, pela ordem, né? Vou colocar o verbo depois do verbo antes e monta a frase. Se quiser traduzir uma palavra ou outra, tudo bem, mas a frase toda complica, né? Sim. Certo? Então é isso. Né, Fábio? Pronto, tá tranquilo. Mais Agradecer, informações no Google Classroom. agradecer o pessoal que está assistindo por vídeo no YouTube, né? Reforçar que curtam a página, divulguem para os colegas, assistam, divulguem o canal, participem das aulas, né? Porque assim a gente tem o controle de quem está participando das atividades e tem noção de quem está aprendendo ou não, né? É isso. É isso, show, né? Beleza, valeu, galera. Valeu. Até mais. Valeu, Fábio.